Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo. E nós vamos hoje continuar a nossa conversa sobre o Tenha Ânimo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto riquíssimo e que tem muitas implicações. O texto é de cego Bartimeu. Aliás, na Bíblia nós vamos encontrar várias explicações sobre isso. Por exemplo, Mateus vai retratar que existiam 2 cegos em Jericó. Lucas vai dizer que havia o cego, mas não diz o nome. Então, todos os evangelhos narram a história da cura de um cego. Porém, Marcos diz e retrata que o nome desse cego era Bartimeu. E a gente vai descobrir o que é isso. O que significa isso? Há uma contradição? Existiam 2 cegos ou existia um cego só? A verdade é que é o seguinte: provavelmente existia 2 ou até mais, mas Marcos narrou apenas do ponto de vista da cura de Bartimeu. Então é como se tivéssemos acontecido um grande movimento aqui dentro da igreja e eu capturei acontecendo na vida de uma pessoa algo especial. E uma outra pessoa viu, em relação a 2, a 3, um acontecimento mais abrangente. Então não há contradições nas escrituras, apenas Marcos chama esse cego de Bartimeu porque estava mais próximo do evento, enquanto Mateus diz que eram 2 cegos que estavam ali no caminho quando Jesus os curou. Então nós vamos ver hoje a história de Marcos, capítulo número 10, que fala do cego Bartimeu, que foi curado enquanto estava no caminho. A cura do cego de Jericó. Então, falando sobre isso, está escrito Marcos capítulo 10. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. E este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele se clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto continua dizendo, pode acender essa luz para mim, Marcos, por favor, aqui, ó, isso. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Olha aí o nosso tema de mensagens. Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Nisso, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: o que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Respondeu então o cego: que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente foi seguindo pelo caminho. Bom, esse texto, ele é composto naquele sistema que nós chamamos na hermenêutica bíblica, ou na interpretação bíblica, de cruzado ou quiasmo. Para ser mais prático, é como se fosse um sanduíche. Existe uma introdução e existe uma conclusão. E no meio existe o centro da palavra, no meio existe a tonalidade, existe o destaque e a ênfase. E a ênfase está justamente no versículo 49. Há uma introdução falando quem é esse cego, há uma conclusão dizendo o que aconteceu na vida desse cego, mas no interior dele há uma ordem: tenha ânimo. O mestre te chama. Na verdade são 3 palavras em uma curta frase. Levanta-te, tenha ânimo, levanta-te, o mestre te chama. São 3 coisas que acontecem aqui para que esse texto fosse lido nas comunidades posteriores, porque esse texto tem sido lido há mais de 2.000 anos, em mais de 180 línguas ao redor do mundo. Ou seja, essas comunidades que ouviriam posteriormente sobre a história do cego Bartimeu, encontraria o centro, a ênfase, a tônica dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E hoje você veio aqui nessa Terça da Esperança para que eu pudesse também dizer para você e fazer eco a essa mensagem de milhares e milhares de anos, e dizendo para você também nesse lugar: levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Sua oração está chegando até o altar do Senhor. É hora de você se levantar, e é hora de você ter coragem, ânimo e disposição suficiente para o que Deus está começando a fazer em sua vida, ou o que Ele está realizando em sua vida, não seja interrompido ou pela sua falta de fé, ou pela sua falta de perseverança. Então, dentro desse contexto, o geral é: tenha ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Só que como eu sei, e tenho dito isso para vocês todas as terças-feiras, que isso não é suficiente, eu quero mostrar para você a trajetória de Bartimeu, e quero mostrar para você a introdução e a conclusão, para você ver o que acontece com alguém que tem ânimo, o que acontece com alguém que se levanta,
O que acontece quando alguém ouve o chamado de Jesus sobre a sua vida? Então, como eu sei que não é suficiente para você essa noite, nem para mim, estar aqui e ouvir uma palavra com o casamento destruído, com o dinheiro curto, com os filhos rebeldes, com o marido distante, com o casamento esfriado, com a saúde precária, não é suficiente você vir nessas condições e eu dizer para você: olha aí, meu irmão, tenha ânimo, vai passar. Como eu tenho dito aqui nas terças-feiras, não é um raladinho que a gente fala para as crianças: calma, já vai passar, já vai sarar. Eu sei que a sua crise é grave, eu sei que talvez hoje esse lugar seja a última alternativa sua, talvez a sua última esperança seja entrar nesse templo essa noite, nessa terça-feira. Por isso eu quero ampliar o contexto, além de dizer para você: tenha ânimo e levanta-te porque o mestre te chama. Eu quero mostrar para você quem é o Bartimeu e o que aconteceu na vida dele, para que quem saiba, através da história do cego, você também possa ser inspirada, possa ser motivado a dar um salto na sua vida, a mudar a sua trajetória e fazer um novo recomeço a partir do encontro com Jesus. Então eu quero dividir hoje essa mensagem em apenas 2 blocos. O primeiro bloco eu quero mostrar o contexto de destruição e de deterioração que está na vida desse cego. E depois eu quero ir para o contexto de transformação, claro, que mostra a restauração e o nível de transformação que aconteceu na vida desse cego. Então, primeiro, vamos ao fator destruição e depois iremos ao fator transformação, lembrando que nós estamos em um trilho apenas. Essa noite nós não temos direita ou esquerda, nós só temos o centro. Tenha ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Tenha ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Não esqueça dessa palavra de Deus para você durante toda essa ministração. Então vamos ao primeiro contexto. O tema que eu gostaria de dar essa mensagem é: o cego de Jericó, ânimo para vencer as oposições e alcançar as oportunidades. E vamos olhar quais são essas oposições, que são os fatores de destruição. Primeiro, o fator de destruição está relacionado, está orbitando em torno do personagem. Mateus é preciso quando ele detalha como é esse personagem, quem é, o que ele faz e o que ele está fazendo e qual a sua condição. Primeiro, Marcos nos diz que ele era mendigo. O que é um mendigo? Mendigo é quem não tem para onde ir. O mendigo, ele não tem uma casa no final do dia. O mendigo não tem uma refeição no final do dia. O mendigo não sabe o que vai acontecer a ele ao final do dia. Se ele levantou e acordou, ele tem o privilégio de viver mais um dia, mas ele não sabe se ele terá força o suficiente, saúde o suficiente, energia o suficiente ou provisão o suficiente para encerrar o dia. Quem é o mendigo? O mendigo é aquele que não tem para onde ir. O mendigo é aquele que não tem segurança. O mendigo é aquele que não tem proteção. O mendigo é aquele que está vulnerável. Então, este cego, antes de mais nada, ele era o mendigo. Talvez pela sua condição, por não conseguir arrumar um trabalho digno, por não conseguir autossustento, ou por ser rechaçado, humilhado e desprezado pela sua família. Naquele tempo, o cego não gozava dos privilégios que hoje os portadores de necessidades especiais têm. Tem acessibilidade, embora ainda seja um tanto precária, mas tem cuidados, tem tratamento, tem proteção familiar, tem direitos. Não era assim nos tempos bíblicos. Uma criança que nascesse cega, e há uma intencionalidade que esse cego era de nascença, então uma criança que nascesse cega já era legada ao desprezo e ao abandono desde pequena. E lá está esse homem, que tem sobrenome, ele tem família, mas está à beira do caminho mendigando. Por quê? Porque a sua condição o levou ao estado de mendicância. E o que é mendicância? É quando eu não tenho para onde ir. E eu fico vendo na nossa vida espiritual, quantos de nós aqui essa noite talvez estejamos vivendo um estado de mendicância. Quantos de nós somos filhos do rei, temos o sobrenome de Cristo gravado em nossa história, mas ainda continuamos sujeitos e subjugados a um estado de mediocridade, de mendicância, e pidonchando e esmolando benesses e bênçãos de Deus. Quantos de nós temos direitos, garantias e promessas? E aqui não é a questão de colocar Deus na parede e de dizer eu determino, porque eu sou contrário a isso. E a Bíblia não me dá garantias para fazer isso, mas me dá garantia que como filho de Deus, eu tenho direitos e eu tenho heranças que eu posso me apropriar. E quantos de vocês aqui estão essa noite na condição de mendicância? Tá bom, você tem uma casa para ir, você tem endereço, você tem um bom salário, você tem até carro próprio, está tudo indo bem na sua casa, é verdade, mas você sente que no seu coração há vulnerabilidade, você sente que no seu coração você está perdido, você não tem para onde ir, você não tem aonde se repousar, você troca de emprego e não encontra satisfação, você troca de relacionamento e não encontra paz, você muda de cidade e não há prazer, você muda o seu visual e parece que nada se restaura.
Quantos de vocês essa noite, sentados nessas cadeiras aqui, embora tenham endereço e residência fixa, não estão mendigando na vida espiritual? Mendigando na vida espiritual, pedindo esmolas, perdidos, totalmente desorientados e desnorteados numa condição de vulnerabilidade. Quero perguntar para você: você tem encontrado repouso? Você tem encontrado descanso? Você tem encontrado uma paz no seu coração? Não, eu não estou falando ausência de guerras, eu não estou falando ausência de problemas, porque se você quiser isso na sua vida, a gente faz a oração de despedida já hoje à noite aqui. E a gente chama você aqui à frente, fala: Senhor, encomendamos essa pobre alma a Ti, ela não quer mais problema, então é só na eternidade. Não estou dizendo que você não tem mais problema, que não tem mais sofrimento. Eu estou perguntando para você se você não tem paz, se você não tem descanso, se o seu coração não encontra tranquilidade, se a sua vida é um tumulto e um caos constante, onde não importa o lugar que você esteja, o seu coração nunca se aquieta e nunca se asserena, porque simplesmente não consegue encontrar segurança. Esse cego era mendigo. Mendigo não tem para onde ir, não tem segurança pessoal, não tem proteção e não tem provisão. Talvez seja a sua condição essa noite aqui. Talvez o primeiro lugar que você se assemelhe ao cego Bartimeu, talvez a primeira história que entra em contato com a nossa história seja o fato dele ser um mendigo e nós estarmos aqui essa noite na mesma condição, sentados à beira do caminho, pedindo e implorando por uma misericórdia pelo amor de Deus, para que Deus possa de alguma maneira nos atender. Mas o Marcos ainda continua dizendo que esse personagem não era apenas mendigo, ele era cego. Se o mendigo não sabe para onde ir, o cego não tem para onde olhar. Se o mendigo não tem para onde ir, o cego não tem para onde olhar. E essa era a condição. Imagina só, você já parou para fazer essa reflexão? Você já ficou um dia, ou um momento, ou uma situação que você não conseguia abrir os seus olhos? Que você teve que fechá-los e ficar por um tempo? Isso é terrível. Agora você imagina, todas as manhãs, você acorda na cama, abre os olhos e você se incomoda com aquela claridade entrando pela janela. Você levanta, ainda o olhar ainda meio ofuscado, com a vista meio embaçada, vai achando o caminho do banheiro e vai lá, escova o seu dente. Depois que você passa água nos olhos, pronto, sua visão é perfeita, você se enxerga e pode começar o seu dia. Você já imaginou todos os dias você acordar e só ver escuridão? Você já imaginou o que é acordar todo dia e não conseguir enxergar um facho de luz? Você já pensou o que é acordar todo dia e não conseguir ver cores, não conseguir enxergar possibilidades, não conseguir encontrar o próprio caminho, ter que necessitar de todos e de tudo para que encontre um caminho de segurança, o caminho da casa, o caminho do banco, o caminho da padaria, o caminho do próprio quarto? Você já parou para imaginar como é terrível viver na escuridão? E esse homem viveu toda a sua vida na mais plena e profunda escuridão. E talvez você aqui essa noite, embora esteja dotado de plena visão, nem use óculos, não precisa de nenhum instrumento para melhorar ou focar. Talvez você aqui não sofra de estrabismo, nem de estigmatismo, nem de miopia, mas quem sabe você essa noite aqui esteja cego. Quem sabe você esteja cega. Tudo que você vê é só escuridão. As coisas continuam opacas. A vida continua sem brilho. Você acorda do lado do mesmo marido que está casado há 25 anos e parece que tudo que você vê é escuridão. Não tem colorido, não tem cores, não tem alegria. Talvez você acorde do mesmo lado, da mesma pessoa, da mesma esposa e já também não vê mais cores. A empresa, a sua vida. Você olha no espelho e mal se reconhece, mal se enxerga. Você não sabe o que você se tornou. Ou talvez você esteja no mais profundo estado de desprezo, abandonando Deus, abandonando o caminho da palavra, fazendo negociatas terríveis, entrando por caminho de trevas, fazendo concessões com o diabo, fazendo parceria e sociedade com o inferno, e ainda assim não está atento, está se envolvendo no crime, está se envolvendo na mentira, está se envolvendo no engano, e as pessoas estão dizendo: preste atenção, atento, e você continua cego. Porque pior que ser cego de nascença é ser cego tendo visão. Pior que ser cego de nascença é ser cego tendo todas as faculdades visuais, onde eu estou vendo o meu caminho de derrota, o meu caminho de fracasso, onde eu estou vendo a derrocata, a bancarrota da minha vida pessoal, e mesmo assim eu insisto no caminho do erro, no caminho do pecado, no caminho da distância de Deus. Isso é cegueira no mais profundo e no mais intenso movimento que a gente possa imaginar. Enxerga tudo
consegue fazer boas leituras, mas não é capaz de ver um palmo de distância da vida espiritual. Para você tudo é normal, ou para você tudo é as pessoas, ou para você tudo são os amigos, ou até o patrão, e não consegue enxergar espiritualmente, que ao seu redor há um mundo espiritual conspirando contra você. Isso é cegueira, cegueira espiritual. Cegueira espiritual quando eu aponto o outro, quando eu culpo o outro e esqueço de ver quem eu sou. Cegueira. E talvez você entrou aqui essa noite cego. Aonde eu vou? Para onde olhar agora? E posso dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo falou no meu coração essa noite? É que você colocou os olhos numa pessoa tão especial para você, que você nutriu tanta expectativa com ela, você imaginou que ela nunca te trairia, nunca te enganaria, que ela nunca passaria a perna para você e nunca deixaria você para trás. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Você perdeu o seu foco, olhou tanto para ela, que agora essa traição, essa decepção, essa frustração te afetou de tal maneira, que agora os seus olhos entraram em plena escuridão e você não consegue nem olhar mais para Ele. Você não consegue olhar nem mais para Jesus ao nível de cegueira que você chegou, por colocar a sua visão e ofuscá-la no lugar errado. Mas o Marcos continua dizendo mais uma coisa a respeito do personagem. O personagem se chamava Bartimeu. Então, mendigo não tem para onde ir, cego não tem para onde olhar. E talvez seja o seu caso hoje. Não consegue encontrar um lugar de descanso, de repouso, e não consegue olhar para um lugar de paz e para Jesus em virtude da sua cegueira. E agora, pastor, o que significa Bartimeu? Bom, Bartimeu é um jogo de palavras. Em hebraico, tudo que se fala filho se chama bar. A gente faz uma cerimônia aqui em junho, todos os anos, é linda essa cerimônia, se chama Bar Baracá. Bar Baracá significa bar, filho, barak, bênção, filho da bênção. Então, Barnabé, por exemplo, na Bíblia, significa bar, filho, Navé, de Navi, que significa profeta, filho da profecia, filho da exortação. E aqui Bartimeu, o que significa? Filho de Timeu. Então, olha só o nome dele no contexto. Eu vou ler novamente o texto com você. Entrando Jesus em Jericó, havia um cego, mendigo, à beira do caminho, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Há uma redundância aqui. Se eu fosse ler no original, por exemplo, seria: e chegou Jesus e viu Bartimeu. Bartimeu. Representou a palavra duas vezes. Ou seja, quem era esse cego? Quem era esse cego? Qual é o nome dele? Qual a identidade dele? Sabe quem era? Ele era ninguém. Porque quando as pessoas olhavam para ele, diziam: ele é o filho do Timeu. Não tem mais nome, não tem mais dignidade, não tem identidade. Se o cego não tem para onde olhar, o mendigo não tem para onde ir, o Bartimeu não tem identidade, não tem ao que se apegar na vida. Imagine o complexo de inferioridade, imagine os traumas sociais originados disso. Você já gostou de ser chamado de ô? Ô, vem cá. Ô, já gostou de ter o seu nome esquecido por alguém familiar ou alguém próximo do seu círculo social? É terrível, não é? Agora imagine só, a vida toda as pessoas olharem para você e falar: é o filho do Wilson. Meu pai se chama Wilson. E fala: filho do Wilson. Quem é ele? É o filho do Wilson. Quem é ele? O filho do Wilson. Isso mostra que a dignidade da minha vida não está em mim, está em quem me representa, que é meu pai. Ou seja, esse homem cresceu com a sua vida com estigma. É um sem noção, é um sem voz, é um sem vez, é um indigno, ele é um anônimo. E talvez você se identifique com a palavra de Bartimeu, porque talvez você seja assim. Lá na sua casa você não tem voz, não é verdade? Seu marido manda, desmanda, faz, desfaz, torra o dinheiro da família, e você não tem condição de falar um A para poder orientar as condições financeiras do lar. Talvez você seja sem voz na sua casa. Você sabe que a sua família está degringolando, está em caminho de falência e de bancarrota, está acabando o seu casamento, mas você não consegue ter voz em meio ao seu casamento, sua esposa não lhe deixa nem falar. Talvez você seja sem voz, sem vez no seu trabalho, ou nessa sociedade, uma sociedade que classifica você pelo carro que você chega na igreja, pelo carro que você chega no trabalho, pela casa que você mora, ou pelo bairro que você visita. Talvez você se encontre em condição de Bartimeu, gente com rótulo negativo, gente com estigma, gente tratada de uma maneira estigmatizada por outros. Talvez você seja chamado pelo seu apelido do passado: malandro, nó cego, sem vergonha, traiçoeiro, galinha. Quem sabe as pessoas olham para você e te chamam pela sua indignidade e não pela sua dignidade. Bartimeu é o nome de muitos nós aqui essa noite, irmãos. Bartimeu é o nome de muitos nós aqui essa noite, que têm sido abandonados pelos seus pais, que não cresceram com a figura paterna dentro do lar,
que não receberam a proteção, a provisão e o destino que só um pai pode dar, que tiveram os laços familiares destroçados, que viram a violência sexual, que experimentaram o abuso. Quantos Bartimeus nós temos aqui sentados essa noite, que sabem que são pessoas que se sentem indignas, inapropriadas, indecentes, pela sua trajetória de vida, ou pelo que as pessoas colocaram sobre elas. Quantos Bartimeus aqui, por causa das suas escolhas de vida, escolheram errado, fizeram opções equivocadas, e acabaram se tornando Bartimeus, ou Bartimeias, gente que acabou se afastando do propósito e perdeu a sua dignidade. Dignidade, aliás, é uma palavra que eu gostaria de falar muito aqui nessa comunidade, porque a gente vê isso o tempo todo, a falta de dignidade que as pessoas estão trabalhando sobre nós. As mulheres foram reduzidas a um objeto sexual rebolando na frente da televisão, ou até mesmo nos canais do YouTube. A gente escuta o tempo todo as músicas fazendo o apelo. Quando eu vou em algum lugar que não é um lugar religioso, e que tem alguma música ambiente, é costume observar pelos meus ouvidos a música que está tocando. Eu não tenho conhecimento dessas músicas, porque essas músicas não frequentam nem meu rádio, nem minha casa, nem meu celular. Porém, nos lugares que eu frequento eu vejo, de cada 10 músicas, 9 é que a bunda tem que bater no chão, a bunda tem que arrastar no chão, tem que abaixar um pouquinho mais, tem que subir um pouquinho mais, tem que se esfregar não sei aonde, e as mulheres cantando, dançando e fazendo isso, são Bartimeias, gente perdendo a dignidade, já não tem mais nome, só tem bunda, já não tem mais identidade, só tem sensualidade, é um par de peitos ambulante, que as pessoas olham e observam e simplesmente descartam. O que você está fazendo com a sua vida, minha filha? O que você está fazendo com a sua dignidade? Você está escolhendo o caminho do Bartimeu por você mesmo, porque uma coisa é a sociedade imputar você sobre isso, uma coisa é a sociedade te empurrar para a indignidade, uma coisa é a sociedade te tratar com preconceito, falar porque você é pobre, ou porque você fala diferente, ou porque você é de uma família humilde, que você não tem direito, que não tem vez. Uma coisa é a sociedade te empurrar, outra coisa é você se empurrar para o buraco, e talvez seja o que você esteja fazendo com a sua vida, com a sua história. E eu venho aqui essa noite, não para ser um pastor bacana e um pastor legal, porque você não precisa disso. Você precisa de uma palavra de confronto de Deus para dizer que você vale muito mais do que isso, que você não é Bartimeu, você não é um sem identidade, você não é um sem noção. Você tem identidade, é filha de Deus e filho de Deus, mas enquanto você não encontrar isso, você vai ser apenas criatura, e criatura bate a bunda no chão, criatura se arrasta e se presta aos papéis mais impróprios e indecentes da humanidade que nós temos visto hoje. Enquanto criatura a gente faz as coisas mais cruéis e mais insensatas do mundo, mas como filho e filha de Deus a gente não admite ser chamado de Bartimeu. Nossa história é mudada. O cego não tem para onde olhar, o mendigo não tem para onde ir, e quem não tem identidade não tem onde se apoiar. Esse é o personagem. Vamos um pouquinho mais adiante, o fator de destruição, o ambiente. Não apenas o Bartimeu é vítima, mas o próprio ambiente é um ambiente de deterioração, um ambiente de contaminação. O ambiente apresenta primeiro-se em Jericó. O que era a cidade de Jericó? Uma das cidades mais importantes e mais movimentadas dos tempos bíblicos, sabia disso? Ela era uma cidade alfandegária, fronteiriça. Ela fazia fronteira com hoje o que é a atual Jordânia, e naquela época era Pérea. Ou seja, para entrar em Jerusalém, você tinha que dar a volta por Pérea, passar por Jericó e subir em Jerusalém. Todo judeu acima de 12 anos deveria apresentar-se pelo menos uma vez ao ano em Jerusalém para comemorar uma das 3 festas que aconteciam. Ou seja, o caminho de ordem de todos que viajavam da Galileia até Jerusalém era passar por Jericó. Você imagina a cidade turística, e até hoje é assim lá. Muitas e muitas caravanas param para visitar Jericó, as muralhas de Jericó, mas é uma cidade tomada de palmeiras naturais, uma cidade que fica 400 metros abaixo do nível do mar, é a cidade com maior depressão geográfica do mundo. Lá está ela, à beira do Mar Morto, uma cidade bonita, uma cidade imponente, com muito movimento, mas você não sabe o que acontece lá. É uma cidade morta, porque no rio que passa perto dela se chama Mar Morto, um rio de água salgada, que vai se estancando, que 30% da sua água é sal, e nada que entra lá sobrevive. Não tem flor, não tem árvore, não tem peixe, não tem nada. O que Jericó tem é um monte de movimento, mas também ao mesmo tempo um monte de morte. É uma contradição dessa história e dessa cidade. Onde que Bartimeu mora? Em Jericó. Ao mesmo tempo que ele vê a vitalidade das pessoas, ao mesmo tempo que ele vê as caravanas indo para Jerusalém, eia, subamos a Jerusalém, vamos ao templo, ao mesmo tempo que ele vê a alegria daquele lugar, ele também vivencia as experiências de morte, de abandono, de solidão, de crueldade, de desprezo.
Ele também vê as carências, as necessidades, os dramas que ele vive particularmente, irmãos. Há uma contradição. Ele vê, ou melhor, ele ouve o ambiente ao redor, ele sente a vibração, ele vê a vitalidade, ele escuta os passos dos transeuntes, ele escuta o barulho das carroças, ele escuta o vociferar da multidão, ele escuta tudo, só ele não pode ver, mas ele sente o ambiente de vida. Porém, no interior ele vive um ambiente de morte. Aqui nós estamos novamente. Quantos jericósianos temos aqui? Quem nasce em Jericó deve ser jericoense ou jericosiano, mas vamos ficar por jericoense. Quantos jericoenses estão aqui hoje nessa igreja? Gente que está vivendo esse drama, gente que vê as coisas acontecendo ao redor, muita alegria, muita celebração, muita festa, muita gente batendo palmas, muita gente recebendo vitórias, milagres, muita gente recebendo provisão, mas você vivendo um ambiente de morte, destruição, fracasso e tristeza. Está vivendo uma Jericó, onde a contradição da sua vida é tão intensa, que você vê amigos e pessoas tão próximas, ao mesmo tempo se divertindo e se alegrando, e você vivendo o mais profundo nível de tristeza, de solidão e de angústia. É cruel isso, não é? Mas você não está sozinha, você não está sozinho. Quem está passando por isso, também é Bartimeu, sentado em Jericó, ouvindo o barulho da alegria, e vivendo um ambiente de morte. Eu quero perguntar para você essa noite, em nome de Jesus, você não é um jericoense? Você não mora em Jericó? Você sabe o que é esse lugar, não sabe? Porque quando você deita na cama, cessam-se os barulhos, e tudo que você fica naquele travesseiro é a sua solidão, é os pensamentos do seu passado, são as escolhas que você fez agora há pouco, que estão destruindo o seu presente, e que estão aniquilando a possibilidade do seu futuro. Você não mora em Jericó também? Você não fica em Jericó? Não é o seu lugar de estadia? O que mais que Marcos apresenta? Jericó e a beira do caminho. Esse é o ambiente. O que era a beira do caminho aqui, queridos? Enquanto as multidões em procissão passavam, havia uma estrada principal na cidade de Jericó, que era o comércio. Assim como toda cidade tem uma rua principal. Então tem a rua principal, e como era de Império Romano, provavelmente existia uma rua chamada Cardo Máximos, que era a rua principal do Império Romano. E então as pessoas passavam por ali, fazendo suas negociações, comprando e vendendo, porque agora elas teriam que ir para Jerusalém, 25 quilômetros de caminhada, era um dia de caminhada, elas tinham que tomar provisões. Então havia um mercado muito, muito atuante naquele lugar. E lá estão todos os transeuntes, tanto os turistas, tanto o turismo religioso. E quem está à beira do caminho? Bartimeu? Não, queridos, não é Bartimeu. Uma multidão de gente exilada, desprezada, marginalizada, ficava à beira do caminho. Porque quando as caravanas passavam, eles estendiam as suas mãos e diziam: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Era uma prática constante e contínua, chamar pela compaixão das pessoas que por ali passavam. O Bartimeu tem uma ideia diferente. Quando ele ouve que Jesus está passando, ele muda o tem misericórdia de mim. Nós vamos saber isso daqui a pouco. Mas a verdade é que a beira do caminho é o lugar da mendicância, do isolamento e também do desprezo. Quando as pessoas passavam e se esquivavam deles, quanta gente se esgueirava para não tocar um mendigo, para não tocar um leproso, para não tocar uma pessoa da baixa condição social. Irmãos, quantos de nós não vivemos à beira do caminho também? Parece que toda a gente é excluído. Nem um cunhado chama a gente mais para o churrasco. A gente é excluído de tudo da família. A gente é excluído das coisas boas da vida. Quando as coisas estão com problema, está todo mundo perto de nós. Mas quando as coisas ficam boas para eles, então todo mundo desaparece. Quantos de vocês não se sentem desprezados, humilhados e à beira do caminho agora? Tá bom, você fez besteira, fez borracha, não deveria ter tomado esse caminho, e nem deveria ter tomado tal atitude. Porém, o que você está vivendo hoje? O desprezo, o preconceito, o ódio, a ira, a revanche, das pessoas que viraram a costa e falaram: fica à beira do caminho. Era isso que o mendigo Bartimeu ficava todo santo dia, à beira do caminho, para saber se alguém tem misericórdia dele. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou que acordar todos os dias e imaginar e pensar que que você tem que contar com a bondade de alguém para você sobreviver hoje? Não, irmão, vamos falar sério aqui. A gente tem que ser atual. Imagina você hoje na sua casa, vai dormir, e amanhã você não tem R$1, você não tem um fubá na sua casa, você não tem um dinheiro, não tem água, não tem luz, não tem energia elétrica, não tem nada. A sua condição é de Bartimeu jericoense. Sentado à beira do caminho, você vai depender amanhã de alguém ir na sua casa, levar para você almoço, dar banho nos seus filhos, cuidar das suas feridas e proteger você. Já pensou o que é isso? Todo santo dia Bartimeu tinha que viver isso. E talvez você esteja vivendo em algum nível isso, sentindo desprezo
e sentindo a ignorância das pessoas que você mais precisava. E você veio a esse lugar hoje dizendo: eu não acredito mais em ninguém. Não acredito mais em ninguém. E por fim, fatores de destruição é a oposição. O que acontece aqui? Bom, aqui o Bartimeu encontra o maior obstáculo para o seu milagre. O Bartimeu é cego, não tem para onde olhar. Ele é mendigo, não tem para onde ir. Ele é Bartimeu, não tem identidade. Ele é de Jericó, ou seja, vive a contradição das coisas boas com as coisas ruins ao mesmo tempo. E está à beira do caminho numa condição de exclusão total e plena. Mas o maior problema que ele vai enfrentar é a multidão. Porque a Bíblia diz que quando ele ouve que Jesus está passando por ali, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, ficou bonitinho, ficou tonalizado, mas deixa eu dizer mais ou menos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É mais ou menos assim que ele disse. Ou você falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, cara, a Bíblia fala que ele gritou ao ponto de incomodar. Imagina só eu pregando aqui com vocês hoje e o irmão fica lá atrás: pastor, bênção, glória a Deus, pastor, isso é, fala mais, Deus. E aí uma hora ele falou: irmão, por favor, né? Deixa eu escutar a pregação, né? Um dia eu estava na igreja, o irmão falou lá do fundo: bate mais, papai. Eu falei: ô louco, bate mais, papai, né? Coisa interessante isso aí. Mas a verdade é que nessa condição de grito, de vociferar, de gritar, de jogar para fora, ele entra numa condição daquilo que nós chamamos de clamor, que é jogar para fora. E a multidão imediatamente reage. E olha como a multidão é bênção. Já percebeu na sua vida como a multidão é bênção? Você nunca foi na igreja, você só ia em baile, você só ia na tabacaria, só vivia em prostituição, vivia fumando até altas horas da noite. Aí você resolveu ir para a igreja, o que a sua família falou para você? Apoiaram? Um dia eu escutei uma mãe falando: eu prefiro meu filho com uma garrafa de pinga na mão do que numa Bíblia embaixo do braço. Porque ele estava vindo na célula de adolescentes quarta-feira. Já parou para pensar o nível de insanidade de uma pessoa dessa? Porque a multidão é insana. A multidão é incoerente. O cego estava à beira do caminho. Ele precisava de ajuda. E aí, quando ele encontrou o apoio para a sua ajuda e para a sua libertação, sabe o que a multidão falou? Fica quieto! Shhh! Para, rapaz! Está dando trabalho para o mestre? Chega! E é isso que a multidão faz com você. Vai na igreja de novo? Ah, mas eu vou conversar com esse pastor. Está achando estranho você ir na igreja todo dia, hein? Ah, mas de novo, outro culto. Então, se você batizar naquela igreja, você pode ir, mas se você batizar, almoço de família não tem mais. Como é que a gente vai colocar um crente na mesa de casa? Já viu a multidão? Enquanto você está com o casamento arrebentado, destruído, no adultério, parece que ninguém se opõe a você, né? Mas se você quer andar com Jesus, você já viu quanta gente se levanta contra? É a multidão, irmão. Você não está sozinho nisso. Eu já passei por isso. E não desista de frequentar esse lugar e de andar com Jesus e de tomar sua decisão, porque a multidão se opõe contra você. Bartimeu não desistiu. Porque enquanto ele gritava, a multidão reprimia, dizendo: silêncio, ordem e progresso, para que as coisas possam andar bem aqui com o Mestre Jesus. Mas ele não se adaptou a isso. Então, olha aí, você quer um fator melhor do que esse de destruição? Ele tem a persona não grata que ele é, ele tem um ambiente cruel, e ele tem a oposição da multidão. Que chance que uma pessoa dessa tem? Agora eu vou perguntar para você: você enquadra em algum desses aqui ou nos três? Que chance você tem, meu irmão? Apaga a luz, fecha a porta, desliga tudo aí, irmão, vamos embora, porque já era, entendeu? O negócio é enterrar mesmo, acabar com seus sonhos, chega que não há esperança. Só que não é isso que o texto bíblico diz. O texto diz: tenha ânimo, porque o mestre te chama. Essa é a mudança, que eu chamo de fator de transformação. O fator de destruição você tem, mas você precisa lembrar que existe o fator de transformação. E o primeiro fator de transformação é a oportunidade. Primeira coisa que aquele cego ouve, ele ouve Jesus. Atenção aqui você. O que aquele homem era, o Bartimeu, ele era o quê? Cego. Mas ele não era surdo. Glória a Deus por isso, porque ele ouviu falar que Jesus estava passando. Você pode estar com problemas, pode estar com dificuldade, pode estar vivendo em trevas, pode estar passando por um momento de cegueira, mas eu estou aqui para te dizer que você não está surdo, você está ouvindo a palavra de Deus, você não está vendo o milagre, você não está tocando a provisão, você não viu a restauração, mas eu estou aqui para te dizer, você não está surdo, e escute Jesus se aproximando da sua vida. Aquele homem era cego, mas não era surdo. E ele conseguiu compensar a sua cegueira com uma audição aguçada para saber: quem é esse que está passando aí? É Jesus. Jesus, eu sei quem é. O filho de Davi. Ele ouviu Jesus. Isso aqui é a oportunidade.
E hoje você está ouvindo de Jesus, meu irmão. Larga essa vida malandra, larga essa vida maldita, larga essa vida triste, abandone essa vida de rebelião contra Deus, volte-se para Jesus. Ele está te dando a oportunidade. Hoje é o seu dia, não é o ano que vem, 1º de janeiro, que você vai mudar a sua história. Hoje, Jesus está passando hoje. Sabe por quê? A segunda coisa, Jesus estava saindo de Jericó. Jesus estava saindo, não estava chegando. Então eu quero perguntar para você, para onde Jesus estava indo mesmo? Para que cidade? Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém logo em seguida? O que Jesus ia acontecer com ele? Ia ser crucificado. Então esse cego tinha a única oportunidade da sua vida e talvez não teria mais. E eu quero dizer para você essa noite aqui que tem brincado com Deus, você que tem feito a sua vida e a sua trajetória de fé bem como você deseja e como você quer, talvez hoje seja a sua última oportunidade. Dwight Lyman Moody pregou em 1840 em Chicago, nos Estados Unidos, e fez um sermão dizendo: o que vocês vão fazer com Jesus hoje? Ele terminou o sermão e disse: vão para a semana que vem e vocês voltem com a resposta: o que vocês vão fazer com Jesus? Naquela semana houve o maior incêndio de Chicago e da história dos Estados Unidos. Dezenas de milhares de pessoas morreram, inclusive cerca de 40% da sua congregação. Moody disse, em lágrimas e em prantos: nunca mais eu darei a oportunidade para as pessoas pensarem o que fazer de Jesus. Pode ser muito tarde, meu irmão. Tem um cântico que nosso irmão cantou aqui esses dias, que diz: fica, Senhor, já se faz tarde, tem o teu lugar para morar, né? Para pousar, para ficar. É isso aí, hoje é o seu dia. Hoje, porque Jesus estava saindo de Jericó, era a última chance, ou a única chance. Jesus estava indo embora, Jesus estava passando, e o cego falou: quer saber de uma coisa? Eu vou atrás desse Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez hoje seja a sua oportunidade de mudar a sua história e de mudar a sua vida. É a chance que você tem hoje, não é a semana que vem. E eu não posso garantir que a semana que vem você terá a mesma oportunidade. Por isso, cuidado com ficar brincando de Deus e brincando de igreja. É muito importante que você aproveite a oportunidade que Ele está te dando hoje, enquanto seus olhos estão abertos e seu pulmão está sendo inflado. Atitude. Se tem a oportunidade, tem que ter atitude. E a atitude desse é o clamor. Esse cego faz 3 clamores em um só. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, o seu clamor é persistente. A multidão fala: para. Ele fala: não, é aí que eu grito. Grito. Por isso eu grito na presença de Deus. E ele fala: vou gritar mesmo. E ele continua gritando a plenos pulmões, porque ele é persistente. Tem gente que para no primeiro desafio, no primeiro problema, no primeiro obstáculo. Eu fiz lá por 2 semanas, mas vi que não ia dar certo, parei de ir na igreja. Eu até batizei na igreja, mas vi que depois... Gente, clamor de persistência é ficar no altar. Fique aqui, meu irmão. Esteja aqui durante 7 semanas em persistência. Grite no altar. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Continue clamando para você ver se você não para o coração do mestre para vir ao seu encontro e dizer: filho, filha, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? É um clamor de perseverança, é um clamor de reconhecimento. Você lembra o que ele diz? Jesus, filho de... Ele sabe quem é Jesus. Jesus não é psicólogo, Jesus não é curandeiro, Jesus não é despachador de problemas, Jesus não é psicanalista, Jesus não é treinador, Jesus não é coach, Jesus não é um guru, Jesus não é um budista, Jesus é o Filho de Deus. E aqui nas terças-feiras nós não apresentamos uma automotivação e nem um sujeito que vai ajudar você a melhorar a sua vida. Nós apresentamos para você o Filho de Deus, Jesus. A gente não fica empolgado com luzes, com performance, porque o nosso papel é dizer: Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. E terceiro, o clamor desse homem, além de ser de reconhecimento, era um clamor de humildade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Antes ele pedia misericórdia para os que passavam pelo Jericó. Agora ele pede misericórdia para quem ele sabe que deve pedir. Jesus, ele se humilha e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. O grito dele não é de justiça. Ele não pede justiça. Ele não pede revanche, tá bom, minha irmã? Você está pedindo revanche de Deus. Hoje, a semana você falou, né? Para uma pessoa, não falou? Aqui se faz, aqui se paga. Deus é pai de todos. Deus é pai, aqui se faz, aqui se paga. Deus não é Deus de revanche. Ele não atende oração imprecatória e de maldição, sabia disso? Quem atende isso é lá no despacho de macumba, é lá no terreiro, está no lugar errado. Lá no terreiro, sim, o Satanás ouve orações de mandinga, de maldição, de jogar praga, rogar praga. Mas o nosso Deus não atende esse tipo de oração de revanchismo.
O cego Bartimeu não pede revanche às pessoas que excluíram, ele pede misericórdia de Jesus. É o que você deve fazer hoje. Peça misericórdia, não peça justiça. Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse é o clamor desse homem. E o mais lindo que acontece é que ele joga a capa. Ele pega a capa e joga. Aqui é um símbolo muito lindo, que às vezes a gente não percebe. O que é a capa? A capa é a única coisa que o mendigo tem. Você já viu o que o mendigo tem na rua? O que ele tem? Você passa lá e está dormindo, enrolado em alguma coisa. A única coisa que ele tem é uma manta para se enrolar. Ele carrega aquela manta para baixo e para cima. Ele para no semáforo, deixa num cantinho e começa a pedir dinheiro. Final do dia ele pega a sua manta e vai embora. Era a capa daqueles dias. A única coisa que o mendigo tem é a capa. Ele não tem mais nada, ele não tem carteira de identidade, ele não tem casa, ele não tem comida. Ele só tem a capa. E um cachorrinho para acompanhar ele também. E sabe o que ele fazia? O Bartimeu todos os dias chegava lá com muito custo, sentava à beira do caminho, estendia sua capa no chão. E as pessoas que passavam jogavam suas esmolas em cima da capa dele. Quando as pessoas olham para ele e falam, tenha ânimo, o mestre de chama, sabe o que ele faz? Ele pega a capa, eu não quero saber de dinheiro, não quero saber de propriedade, de segurança que eu tenho, eu vou jogar fora, amado por Jesus. Meu irmão, minha irmã, abandone o pecado, saia dessa vida, jogue a sua ponte de segurança, pare de confiar no seu braço, pare de querer fazer do seu jeito, joga a sua capa, lance ela fora, venha para Jesus, o mestre te chama, pare de se apoiar nos seus recursos. Pare de se apoiar nos seus recursos, na sua autossuficiência, na soberba, no orgulho. Joga a capa. Não porque eu tenho a poupança, não porque eu tenho um amigo, não porque eu tenho quem indica, porque você não tem nada. Você só tem a Jesus na sua vida. É só Ele que pode transformar a sua história. Só Ele que pode mudar a sua vida. Joga a capa. Bartimeu, quando escuta Jesus, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu não preciso mais disso. Isso aqui é porcaria. E Paulo falou em Filipenses capítulo 3, porque eu conheço Jesus, tudo o resto é lixo para mim, é esterco, é fezes, é estrume, porque eu conheço a Jesus. Já pensou a gente chegar nesse nível? Você já pensou a gente chegar nesse nível e falar, o resto é tudo esterco, quando eu conheço a pessoa chamada Jesus? E o salto, imediatamente, sentadinho. E você já viu o cego saltando, irmão? Não, né? É porque é um grau de ousadia. Tenha ânimo, o mestre te chama, opa, estou dentro. É comigo mesmo. Eu não sei nem como é que ele foi para Jesus. Ele deve ter se lançado no meio da multidão. Cadê Jesus? Não, é para lá, ceguinho. Não, é para cá, ceguinho. Alguém levou ele até Jesus. Porque ele estava tão disposto a encontrar Jesus. É disposição. Ah, meu irmão. Esse jeito de sonolência aí, seu não vai em lugar nenhum. Com essa vida de oração pequenininha, com essa reclamação, essa murmuração, com essa patifaria espiritual, assim, não vai a lugar nenhum, sabia? Se não houver intensidade, se não tiver salto, se não houver disposição para voltar terça que vem e continuar a sua campanha, infelizmente o mestre vai passar em Jericó e você não vai estar lá para ver isso. Tem que dar um salto. Está na hora de dar um salto, hein? Está na hora de dar um salto. Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra. Está na hora de você dar um salto na sua vida e mudar a sua história em direção a Jesus. E por fim, a recompensa. E a equipe de louvor pode subir aqui à frente, que eu quero falar com vocês sobre essa recompensa agora. Queria que vocês colocassem em pé, para dar a impressão que está acabando. Eu queria provar para você que, embora você tenha muitos fatores de destruição conspirando contra você, hoje você tem fatores de transformação ao seu favor também. Não desista agora, porque você tem uma oportunidade. Jesus está passando aqui, amém? Não, você ainda não entendeu, você ainda não ouviu. Talvez você esteja cegueta, surdeta e mudeta. Talvez esteja mudo também. Jesus está passando por aqui. Ele está passando aqui, meu irmão. Isso aqui não é frase de efeito. Isso aqui não é para deixar o culto mais animado. Jesus está passando por aqui. Amém! Não. É sua convicção. Jesus está passando por aqui. É a sua oportunidade. A sua oportunidade, mas pede uma atitude. Clame hoje, grite, chame esse Jesus. Jogue a sua capa. Lance fora aquilo que te prende de se aproximar dele. Tome uma atitude, tome um salto. Dê um passo em direção à fé. Lance no escuro. E não ouça o que a multidão está dizendo. Porque tem uma recompensa maravilhosa. A recompensa que Deus tem para você, primeiro é a cura. É o milagre. Quantos aqui vieram buscar um milagre? Levanta a mão só para eu saber. Um milagre na sua vida. Amém. Amém. Eu também vim buscar o meu milagre nesse lugar. E Deus tem esse milagre para você. Sabia disso? Mas o ceguinho, quando vai até lá,
Ele chega e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Aí ele fala: eu queria um cão-guia, Senhor. Eu já não consigo andar sozinho, o Senhor me dá um cão-guia. Ou queria aprender um curso de braille. Se o Senhor pudesse pagar um curso de braille para mim poder ter um maiores, desenvolvimento intelectual. Ele fala: Senhor, sabe o que eu quero mesmo? Eu quero é ver. Tem ousadia, minha irmã. Tem ousadia. Hoje o Senhor está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu mude na sua vida? Diga para o Senhor: eu quero isso. Eu quero, Senhor. Eu quero mesmo. É isso que eu preciso para a minha vida. E Deus tem cura e tem milagre para você essa noite. Mas não apenas isso. Quando Jesus vai para aquele jovem e diz para ele: Bartimeu, sua fé te salvou, não te curou. A fé daquele homem transformou ele completo. Cura física e espiritual. E é aqui que é a recompensa. Cura e salvação. É isso que Jesus tem para você essa noite. Ele não trouxe você para uma terça da esperança para você receber cura física e nunca mais aparecer aqui. Ele não trouxe você para restaurar o seu casamento e você fugir da presença dele. Ele trouxe você aqui para você ser restaurado, transformado, mudado, mas ter um lugar junto a ele lá na eternidade, para morar com ele para sempre. Deus é um Deus de cura e de salvação. Não adianta você ter a cura no seu corpo físico e passar a eternidade no inferno, meu irmão. Não adianta você ter dinheiro para pagar suas contas e passar a eternidade ardendo em chamas. Porque Jesus quer curar, transformar, libertar, mas sobretudo Ele quer salvar. Ele quer salvar a sua vida. Hoje se entregue a Jesus. Faça um pacto com Ele. Ande com Cristo. Não ande nessa igreja. Se você quiser fazer desse lugar o lugar de sua comunhão, amém, a gente vai ficar feliz. Mas ande com Jesus. Encontre uma igreja evangélica onde você possa ser nutrido na sua fé e ande com Jesus. Agora, além da sua cura essa noite, Jesus quer te salvar e quer transformar a sua vida. Por isso eu pergunto para você: você tem oportunidade? Você tem oposição? Mas o cego Bartimeu nos mostra a lição: aprender a vencer a oposição, os nossos fatores de destruição, e alcançar as oportunidades dos nossos fatores de transformação. Nós vamos cantar essa canção. Hoje eu não quero orar com as campanhas divididas em quinta, sexta, sétima e depois as novas campanhas. Eu quero orar com você. Hoje, enquanto nós cantamos essa canção, se você é essa pessoa à beira do caminho e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você quer clamar com perseverança, reconhecendo quem Jesus é e com humildade, enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você viesse aqui à frente. Você pode vir ficar em pé, ajoelhar, mas eu queria orar com você aqui à frente para a gente encerrar. Nós temos mais 3 minutos. E eu queria que você, enquanto nós cantamos essa canção, você viesse aqui à frente. Você que fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você que entendeu essa noite que você tem contexto de destruição na sua vida, mas você tem a palavra, tenha ânimo para transformar a sua história. Vem aqui à frente que eu quero dizer para você: tenha ânimo, levanta, o Mestre te chama. Vamos ouvir essa canção enquanto se canta. Eu queria que você viesse aqui à frente. Pode apagar as luzes, por favor, e você pode ficar à vontade para vir aqui à frente. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão. Pode vir mais para frente, por favor? Vem mais para frente aqui, ó. Chega bem pertinho para as pessoas poderem vir. Pode vir, meu irmão, quero orar com você. Olha essa canção que linda. Filho de Davi. Filho de Davi, Senhor Jesus, tem misericórdia do seu povo. sei que estás neste lugar. No meio dessa multidão nós estamos clamando a Ti. Na multidão clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Nós cremos essa noite que o Senhor diz: ânimo, levanta-te. O favor de Deus É o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível Você crê nisso? Então clama, meu irmão, clama agora. Levante a sua voz. Diga que você crê e que Ele é o Filho de Davi, Cristo Senhor.
maravilhoso, santo e poderoso Deus, Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas. Abre as portas da transformação. Faz o impossível rompe as cadeias da destruição. Transforma a nossa vida. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor de Deus é o que abre as portas. O Senhor já ouviu o seu clamor. O Senhor ouça o clamor do teu servo, da tua filha, e faz o impossível acontecer nessa história. Levanta de um salto, lance a capa, se lance aos braços de Jesus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Vai acontecer, vai sim, Senhor. Se estou fraco, me levanta, não me abandona. Ele não te deixa na beira do caminho. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, Senhor Jesus, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Estamos diante do seu altar porque viemos aqui, ó Deus, clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Somos cegos, somos mendigos, somos Bartimeus, moramos em Jericó, estamos à beira do caminho. Deus, temos fatores, multidões que se opõem à nossa decisão, gente que se levanta contra a nossa fé. Mas Deus, nós não temos apenas problemas, nós não temos apenas condições e contexto de destruição. Nós temos hoje a oportunidade, nós temos hoje a capacidade de tomar uma atitude e de receber das tuas mãos a recompensa pelo passo de fé que tomamos nesse lugar. Por isso, Deus, esse homem e essa mulher que veio aqui a esse lugar essa noite e que chegou aqui à frente desse altar, eu profetizo a libertação, eu profetizo a transformação, eu profetizo que ele alcançou essa oportunidade. Jesus passou por aqui, Jesus tocou essa vida, Jesus transformou esse coração, Jesus mudou essa história. Senhor, eu tenho certeza que o favor do Senhor está passando sobre nós, e nós não perderemos essa oportunidade, mas sairemos daqui na certeza, na convicção de que vemos novamente, de que enxergamos novamente, e de que sobretudo encontramos o Salvador da nossa vida, o transformador da nossa história. Por isso, Senhor maravilhoso, conselheiro, santo e poderoso, eterno e príncipe da paz, venha reinar no coração do meu irmão e da minha irmã. Senhor Jesus, venha manifestar o teu milagre e o seu poder, porque nós estamos clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim como o Senhor ouviu aquele Bartimeu, ouve tantos Bartimeus essa noite aqui, Pai. Tantos homens e mulheres dizendo: tem misericórdia. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para onde olhar, eu não sei mais quem eu sou, mas eu só sei que o Filho de Davi está passando por aqui. E nós nos agarramos ao Senhor, nos apegamos a Ti. Muda a nossa história, ânimo ao nosso coração. Nós nos levantaremos e iremos ao Senhor essa noite e receberemos o nosso milagre em nome de Jesus. Levante a sua mão assim para o céu, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que as bênçãos do Senhor estão sobre essas mãos levantadas, sobre esses corações que lançaram a capa, deram um salto e clamaram ao Senhor essa noite. A cura e a salvação chegou na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, em nome de Jesus. E se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Não saia sem comentar, a pessoa pede você. O que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará.
Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus.